Como diria o saudoso Mussum, o governo tá mauses, muito mauses. E eu posso até citar um trecho, olha só que interessante, eu vou citar um trecho dos Três Mosqueteiros para mostrar para vocês que o governo Lula não vai há muito tempo não, vai cair. Para isso, você vai ter que responder a seguinte pergunta. Se um político roubar, fizer corrupção, fazer toda a maracutaia aqui no Brasil, ele cai? Se a sua resposta foi sim, tá errada, tá? Então isso não derruba político nenhum. Mas e se o político não cumprir as promessas de campanha com os outros companheiros políticos? Porque com o povo também não derruba, mas com os outros companheiros políticos. Os cargos prometidos pelo apoio, aquele apoio aqui ou acolá. Será que se o político não cumprir isso, ele continua tendo alicerce e se sustenta? Pois bem, não. Isso é uma causa típica de fazer com que políticos caiam no Brasil. Deixa eu te contar um caso. Dilma Rousseff, ela tinha um acordo com o Cunha. Não foi cumprido. E o que aconteceu? Caiu. Pois é. Mas por que eu estou falando isso? E por que eu falei que eu ia citar os Três Mosqueteiros, tá? Não sei se você sabe, mas quem escreveu os Três Mosqueteiros foi o Alexandre Dumas. Athos, Porcs e Aramis. O Athos, um dia, prestes a entrar numa guerra, ele falou o seguinte: a união é força, a desunião é a morte. Defenda o seu companheiro como você defende a sua própria vida, ou a gente cai. Pois é. Vamos falar disso? Olha essa matéria que foi publicada aqui. O Carlos Fávaro, não sei se você sabe quem ele é, mas ele é o ministro da Agricultura de Lula. Pois é, do próprio Lula. O que ele fala aqui? A invasão de terras é descabida, é repudiante. Pois é, o ministro do Lula criticando os amigos do Lula. E vai além. Os 100 primeiros dias do governo Lula foram marcados pela retomada das invasões de terra, fomentadas pelo MST. Só nos 3 primeiros meses deste ano, o número de propriedades invadidas superou o total do primeiro ano de mandato do ex-presidente Bolsonaro. Como o senhor enxerga as invasões de terra? E ele responde: é algo descabido, desproporcional, repudiante. Esquece ele que o Stedley e o MST hoje são quase que conselheiros, mãos amigas do Lula. Ou seja, é um ministro atacando uma base de apoio do Lula. Isso vai dar ruim para o Lula. E assim espero. E assim espero. Mas tem mais coisas. Vamos analisar aqui. Outro braço de apoio de Lula. Marina Silva. Tô com dó da Marina Silva. Marina Silva foi passada para trás, hostilizada. Ministra do Lula foi hostilizada no 5º Congresso Nacional da Rede. Digo mais, é tão grave que ela falou que a derrota que ela sofreu no Congresso da Rede, que ela está sangrando por causa disso, porque ela foi hostilizada, humilhada. Fizeram chacota da cara dela no partido dela, do Rede. Adivinha por quê? Porque tem um outro nome que é mais interessante ao Lula. Chama-se Randolfo Rodrigues, inclusive é líder do governo e está articulando para que a CPI não aconteça. O Randolfo Rodrigues, do Amapá, é do mesmo partido da Marina Silva e deu um tombo na Marina Silva. E aí a Marina Silva achou que Lula ia articular com o Randolfo Rodrigues. Fala: peraí, Randolfo, eu já te dei um cargo aqui como líder do governo. Agora deixa a Marina Silva articular aí. Nananina não. Lula nem pensou em entrar nessa briga, deixou que eles se explodissem. E a Marina Silva não gostou nada disso. Outra questão. Dizem as más línguas que um dos braços fortes na eleição de Lula foi o André Janones, mineiro. Pois é. Como está Janones no governo Lula? Será que o Lula cumpriu compromissos com Janones? A matéria do Metrópole já começa dizendo como ele está. Escanteado por Lula. Jogado às traças, abandonado. Para faltar o holofote, teve que caçar briga com Nicolas Ferreira, teve que caçar briga com os outros.
Mas a grande questão agora é: Janones ganhou notoriedade brigando pelo auxílio emergencial contra Bolsonaro. Se Janones briga agora por uma outra pauta, ele vai ter que brigar contra Lula. Brigar contra o bolsonarismo não faz dele um nome forte para o petismo. E isso tenha certeza. Então, assim, Janones não está satisfeito, não está feliz. A própria revista Veja diz isso. O descontentamento do partido de Janones com a formação do governo Lula. O Avante pleiteou o Ministério do Turismo, da SECOM, da Pesca, mas vai ficar de mãos abanando. Como diz o meu pai, ou melhor, minha mãe que dizia, na dica de nada, na dica de pitibiriba, nada, mãos abanando. Essa é a verdade. Mas tem mais coisa. A Veja traz mais. O Janones, além de tudo, não era nem essa matéria. Eu fui além aqui. É essa aqui. Sem cargo no governo, o Janones quer apoio de Lula para presidir a CCJ. E adivinha? Não ganhou. Deputado não se faz de rogado ao lembrar que retirou sua candidatura ao Planalto para apoiar Lula e se compara a Simone Tebet. Simone Tebet é outra que não se sustenta no governo Lula por muito tempo, tá? Duvido muito. A ideologia, a linha, e ela está sendo jogada, de certa forma, para escanteio. Pois é, eu tinha até esquecido desse detalhe. Janones deixou de concorrer à presidência para justamente apoiar Lula. Será que foi retribuído? Não. Então, meu amigo, meu caro ouvinte, meu caro leitor, deixa eu deixar claro para vocês. Talvez você não consegue observar com esses olhos porque você não é da política. Mas o cara que sabe quanto vale cada voto, cada apoio que ele leva para um deputado, para um presidente, ele sabe quando ele não é retribuído. Porque voto no Brasil vale dinheiro. Então, por exemplo, se você tem um poder de arregimentar muitos votos, isso é uma prática muito utilizada pela esquerda. Se você tem poder de arregimentar votos, então você é um prefeito e você quer apoiar um deputado, os votos da sua cidade valem isso mesmo. Então, vai ter cargo, vai ter ajuda. Esse é o Brasil, é o toma lá da cá, que eu acho que não é novidade para nenhuma para você que isso existe. Então, quem olha de fora vê que Lula não cumpre acordos. E se não cumpre acordos, não vai ter coalizão para reelegê-lo. Você pode ter certeza. Bora mudar de pauta agora. Vem com outro assunto aqui, é o que eu pulei aqui. Fernando Haddad revelou o poder de Janja no governo Lula. Quem faz isso aqui? Matheus Leitão. Filho de quem? De Miriam Leitão. Tá? Então, questionamento que eu faço é: os militantes de esquerda, os jornalistas, né, acham que o povo brasileiro é idiota? Dizem eles que a Janja foi a responsável por fazer com que Haddad voltasse atrás e deixasse de taxar as empresas da China. Então foi a Janja que conseguiu dialogar com Haddad. Então ela tem um poder muito grande sobre o governo Lula. Mentira lavada. Lula pediu para Haddad recuar na taxação de compras internacionais inferiores a $50. Ué, mas o papo de taxação não é para empresas e não para o consumidor, como disse a Janja? Ou seja, a Janja falou totalmente desconexo, fora da realidade. Como o Felipe Neto vai explicar essa? Porque o Felipe Neto falou que não ia taxar. Agora o Haddad fala que desistiu de taxar. Alguém mentiu nessa história. O pior, nem dá para comemorar, porque vão achar outra taxa logo e vão aplicar no povo brasileiro. É o Daniel José que postou essa matéria aqui, tá? Ele que é influenciador digital. Vamos lá, vamos entender um pouquinho mais. Vamos entender um pouco sobre isso que está acontecendo aqui. Eles querem jogar a Janja como um grande poder da esquerda, para quem talvez concorrer às eleições. Isso não está colando, nem a esquerda quer. E é lógico que o Lula fez esse pedido ao Haddad para que mostrasse que Haddad está indo bem, que a Janja está indo bem, mas não cola. O negócio é que a repercussão pública, a turma que fez o L, que apoiou a esquerda, principalmente as mulheres mais pobres que compravam as roupinhas da Shein, essas cobraram.
Teve muita gente que apoiou Lula e foi lá e xingou de altos palavrões. Por quê? Porque pegou mal. Taxar o mais pobre pega mal, vai contra o discurso. No momento em que Janja compra bolsa de 20 mil reais para ela, móveis caríssimos, tenta uma mesa de 200 mil, cadê o discurso lulopetista do pai dos pobres? Não existe. Não existe. E digo mais, eu comecei falando para vocês que eu acho que essa quebra, esse enfraquecimento do Lula vai levá-lo à derrota. Digo mais, vai ter derrota. Olha essa matéria aqui. Projeção do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, indica crescimento do Brasil abaixo até mesmo da Venezuela para a economia brasileira em 2023. É isso mesmo que você ouviu. A projeção é que nós vamos crescer menos do que a Venezuela em 2023. Ah, mas isso é herança do governo Bolsonaro, que deixou um país quebrado. Eu sou um militante de esquerda intelectual. Pois é, você está de brincadeira com a minha cara. Vamos lá. E antes que você fale que eu extraí isso de um site de esquerda, de direita, vem me falar que a Globo é de direita. FMI prevê crescimento do Brasil abaixo da média mundial. E dentro desse abaixo da média mundial, está ali a Venezuela. Só que você não pode esquecer de uma coisa. Vamos voltar para o liberalismo aqui que eu defendo? Dados do Banco Mundial mostraram que Paulo Guedes estava certo. Saíram, afinal, os dados oficiais do Banco Mundial para o desempenho da economia de 2022. Está lá. O Brasil cresceu mais que a China pela primeira vez em 42 anos. O ex-ministro Paulo Guedes já havia dito exatamente isto. Ou seja, cresceu. E agora nós vamos pegar a recessão. Cresceu. E agora nós vamos pegar a recessão. Cobrou menos impostos. E agora o governo Lula quer feder o povo brasileiro. Não é só o Moro que ele tem uma certa tara, não. É o povo brasileiro também. Diria Ciro Gomes, Lula voltou para a vingança. Diria Ciro Nogueira, Lula é o governo do ódio e vingança. Ou seja, os Ciros estão certos. Infelizmente. Então, não tem nada dessa de recuou porque Janja, isso ou aquilo. A Janja tentou argumentar para que acontecesse. Não, gente, é só para as empresas que vão pagar. Aí o povo, mais esclarecido um pouquinho, virou e falou: ô filha, você acha que eu sou burro? Porque eu sei que se a empresa paga, ela vai repassar para mim, quem vai pagar sou eu. Ela jogou essa do argumento de que, não, mas a taxa é para as empresas. Empresa não paga imposto. Quem paga é o consumidor. A empresa vai repassar para o consumidor. Então, vem me falar que foi ela que tentou, ela que barrou. O brasileiro não é idiota, não. Para. Você está pensando que o brasileiro é burro? Não é. O brasileiro sabe que estão mentindo. E aí vem um editorial pífio desse, dizendo que, que a Janja é a toda poderosa, que parou a taxação da Shein. Pelo amor de Deus, parou porque Lula estava sendo execrado. É isso. Então, o brasileiro não é idiota, ele sabe muito bem o que está acontecendo. E as máscaras estão caindo e o povo está sabendo quem é Lula. E eu te digo, o barco está desandando pro lado do lulopetismo aí. Por todos esses argumentos que eu trouxe para vocês e outros que ainda serão esposados em outros vídeos aí. Tá bom? É isso, pessoal. Obrigado. 13 minutos. Eu vou dar uns segundinhos aqui para a gente sair do 13. 13, 55, 56, 57, 58, 59... 14 minutos, só para não parar no 13. É isso, pessoal. Terminando o vídeo. Obrigado para quem ficou até no final. Sabe, a gente está aqui para realmente abrir um pouco a mente e para que as pessoas não sejam enganadas sobre o que esse governo efetivamente está fazendo, tá? Eles têm narrativas e as narrativas são torpes. E a gente vai estar mostrando para vocês o que realmente está acontecendo, tá certo? Grande abraço, fica com Deus. Obrigado por tudo e te espero no próximo vídeo, tá? 9 horas da noite eu tô aqui com você. Abraço. Parei no 14 para não ir no 13. 14 e meio, tá bom? Abraço.